O Acordo de Paris, que foi aprovado por 195 países, entre eles o Brasil, tem como principal meta a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Isso implica em mudar a forma como a energia é gerada e como a consumimos. Um dos setores que melhor sintetiza essas mudanças é o de transportes, e não é à toa que vários especialistas vêm se reunindo para falar sobre mobilidade elétrica. Quer conhecer mais sobre esse tema no Brasil e no mundo? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. Descarbonizar o setor de transportes é um importante passo na transição para uma economia de baixa emissão de carbono. Ele representa 15% de emissões dos gases de efeito estufa no mundo e uma das alternativas para substituir os veículos a combustão são os veículos elétricos. No Brasil, Furnas e o Centro de Pesquisa de Engenharia da UFRJ, COP, já concluíram um projeto de desenvolvimento e testes de um ônibus urbano com tração elétrica. Vamos ver como ele funciona. Nós estamos aqui num ônibus elétrico. Esse é o primeiro protótipo que foi desenvolvido no Brasil, desenvolvido pela equipe do Laboratório de Hidrogênio da COP UFRJ, e trata-se de um veículo híbrido. Ele é um ônibus elétrico híbrido a hidrogênio. Isso significa que é um veículo que tem tração elétrica, tá? E ele tem a bordo 3 fontes de energia para esse motor elétrico. Uma fonte de energia é as baterias de íon de lítio, que são recarregadas pela rede convencional de energia. A segunda fonte de energia a bordo é um equipamento chamado pilha combustível, que é um equipamento que converte energia do hidrogênio, do gás hidrogênio, que é armazenado a bordo, em eletricidade direto com alta eficiência. E a terceira é a energia regenerada, da energia cinética do veículo. Quando o veículo se movimenta e ele precisa frear ou reduzir a velocidade, essa energia cinética desse movimento, ela é transformada em energia elétrica e armazenada a bordo. É um veículo elétrico, você dirige ele como se fosse um carro hidramático, que você só tem freio e acelerador. É importante a gente explicar um pouquinho para o telespectador a diferença entre carro híbrido e o carro elétrico puramente. Como é que funcionam essas duas tecnologias? Então, o carro, de todos os tipos de carros elétricos, o mais simples é o 100% elétrico, ou elétrico puro, como a gente chama, porque ele tem só um motor elétrico e você carrega ele na tomada, no eletroposto, e a eletricidade que então passa pelo motor e move o carro. Além disso, a gente tem o carro elétrico a célula de combustível, que é o exemplo do ônibus da UFRJ, que você tem um tanque de combustível, que pode ser hidrogênio ou etanol, tem uma reação com o oxigênio do ar e essa gera uma eletricidade que alimenta o motor elétrico que move o carro. E por fim a gente tem o veículo elétrico híbrido, que ele é chamado assim porque ele tem 2 motores. Então ele tem um motor convencional dos carros de hoje em dia, combustão interna, e tem o motor elétrico. Então, dependendo se ele for um híbrido em paralelo ou em série, o motor que vai mover o carro, ele pode ser o elétrico ou a combustão interna. Então, o híbrido em série, o motor que move o carro é o principal. O motor principal é o motor elétrico e o motor a combustão interna, ele gera eletricidade para o motor elétrico. Então, você tem um tanque de combustível ainda, então, enquanto você tiver combustível nesse tanque, o seu carro vai gerar eletricidade. Não precisa ser recarregado, você pode recarregar na tomada, mas você também tem o tanque. E o híbrido mais comum que a gente vê hoje em dia, como o Toyota Prius, por exemplo, o motor a combustão ele é o principal, o motor elétrico ele é um motor auxiliar. Então, esse veículo híbrido ele é visto muito como um elétrico de transição, porque ele tem ambos os motores e você pode ainda utilizar
gasolina, etanol ou outros combustíveis para poder andar com o carro. A gente tem visto vários projetos sendo testados em todo o Brasil. Na opinião do grupo, né, que estuda energia na FGV, como vai ser esse processo? Você falou que o híbrido ainda é um processo de transição. Uhum. Então, o que acontece é que, por exemplo, se você olhar o carro 100% elétrico, que tem só o motor elétrico, ele é mais simples, ele é mais eficiente de todos esses. Ele tem uma eficiência energética de, em alguns casos, mais de 80%. O carro convencional fica entre 15% e 20%, dependendo do modelo. Então, o carro 100% elétrico, ele é, digamos assim, a tecnologia dele é melhor. Mas o que acontece é que o híbrido ele é melhor, ele tem uma eficiência melhor, mas acontece também que ele é um veículo de transição e seria interessante para o Brasil porque as pessoas não conhecem muito ainda sobre carros elétricos, então ainda tem toda a questão de não conhecer bem a tecnologia, de desmistificar, e o veículo híbrido ele dá a possibilidade de você também colocar gasolina no carro e continuar andando com aquele carro, além da autonomia, além de ter só a energia armazenada nas baterias. Então, ele é um veículo de transição no momento em que você tem países, cidades ou regiões ainda investindo no carro elétrico, instalando eletropostos, e também porque para as pessoas se acostumarem com essa nova tecnologia. E no caso do Brasil, quando a gente tem a vantagem dos biocombustíveis, de termos o etanol, de termos uma rede de abastecimento já bem desenvolvida no país. Então, a tecnologia ela ainda está sendo desenvolvida, mas se espera que no início da próxima década a gente tenha o elétrico híbrido flex, a etanol, que você pode colocar gasolina ou colocar etanol no seu carro. Então, para o Brasil seria muito interessante ter esse veículo elétrico híbrido nesse sentido, porque a questão das emissões seria endereçada, porque a gente teria um carro que ele seria elétrico, ele emitiria menos, e no caso do etanol, devido ao plantio da cana para poder gerar o combustível, a gente poderia até dizer que existe emissão negativa, de certa forma. Uhum. Então, para o Brasil, o híbrido a etanol seria algo interessante que nem todos os países do mundo têm essa vantagem. Agora, falando em relação ao preço e ao nível de testes que está acontecendo, porque a gente ainda não tem casos de escala desses carros elétricos em nenhuma parte do mundo, né? Sim, é verdade, porque a tecnologia, o problema do preço dos carros elétricos é basicamente se encontra no preço das baterias, o custo das baterias. A bateria do carro elétrico, ela representa mais ou menos 1/3 do preço do carro, e essa bateria ainda é muito cara. Então, mas vários avanços tecnológicos estão ocorrendo agora. Existem, por exemplo, tem uma fábrica de baterias em Nevada agora nos Estados Unidos que ela deve ficar pronta até 2018, que isso vai aumentar a escala de produção das baterias, que vai contribuir para a queda do preço. E tem relato de outras fábricas desse tipo que devem começar a serem construídas na Europa e na Ásia também. Então é algo que o Brasil também precisa ficar de olho em olhar para as baterias. Algo que a gente precisa investir para os próximos anos. Pode ser, ou no caso do Brasil, também às vezes vale a pena você prestar atenção no que está acontecendo no resto do mundo, porque esse preço das baterias não vai demorar muito para acontecer. O que se espera, alguns estudos dizem, é que 2022, 2023, o preço das baterias vai alcançar um nível que vai ser comercialmente viável e o carro elétrico vai ter paridade de custo com o veículo convencional. Então, de repente, o que vale a pena para o Brasil, claro, além de estar de olho nisso, é de repente investir nessa tecnologia de um veículo híbrido de transição a etanol. Isso seria muito interessante, principalmente em outros países que têm um histórico de produção de biocombustíveis. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. No próximo bloco, oportunidades de negócios e o desenvolvimento dessa matriz. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.